primeiro, a diretoria do Vasco está sendo muito hábil em vender algo que é obrigação da 777, tá? Sim. Quando o Jorge Salgado diz não, nós conseguimos que a 777 assuma a dívida do Vasco. Isso não é conseguir, isso está na lei. Isso é obrigatório. O Ronaldo assumiu a dívida do Cruzeiro e o Textor assumiu o passivo do Botafogo. Então, assim, o Vasco trabalhou de uma maneira como se fosse exclusividade do Vasco. E não é, isso está na lei. Quem compra a SAF tem que comprar o passivo. A diferença é que ele não precisa pagar o passivo de uma vez. Ele fica 10 solidário anos, na dívida. Fica solidário na dívida. Ele tem que pagar. Eu acho que nesse caso, ele quer dizer que a porcentagem que fica pro Vasco da Gama, né, porque se você fica com 30%, então 30% da dívida também é sua. Entendeu? Então eu acho que ele quis dizer nesse sentido, de que os caras vão arcar com 100% da dívida, mesmo o Vasco ficando com 30% da empresa ainda, saca? Eu acho que foi nesse sentido. Na verdade, por lei, ele teria que ficar com 90%, não é? No máximo é 90%, não é? O máximo exatamente. Então, estaria aí 20%. Tudo bem. Mas a forma como o Jorge Salgado... Cinco prorrogáveis por 10, né? 5 prorrogáveis para 10. Dívida. Para amortizar com 20% da receita. Isso é muito importante. 20% da receita quer dizer o seguinte: todo o dinheiro que entrar na SAF num ano, antes de abater o prejuízo, antes de abater as despesas, tem que tirar 20% para pagar o passivo. Vai ser assim com o Botafogo, vai ser assim com o Cruzeiro, vai ser assim com o Vasco. Então, o Vasco vendeu ali como se fosse algo... Mas, enfim, eu acho que o acordo é muito bom para o Vasco. Eu acho que o acordo é um acordo que resolve o imediato, porque o Vasco está estrangulado. E, embora o Zé Ricardo esteja fazendo um ótimo campeonato carioca, a minha sensação dos jogos que eu vi é que o Vasco, com esse elenco, teria dificuldade para subir. Sem dúvida. Não sei se o Otávio transmitiu os jogos, acho que minha visão, então... Não, sua visão é perfeita. Então, o Vasco passaria sufoco na Série B com o time atual. Ele resolve o estrangulamento de despesas, vai ter uma grana para reforçar e ainda você vai ter 700 milhões para colocar em 3 anos, 3 ou 4 anos. Eu conversei com uma fonte que disse que é 3 ou 4 anos. Se você dividir 700 por 3, você teria ali 230 milhões por ano, tá? Então, assim, 230 milhões por ano 20 milhões por mês. 20 milhões por mês, mas se você olhar assim, 230 milhões por ano, eu não sei quanto foi a receita do Vasco no ano passado. Foi 200 milhões, 300 milhões? Foi isso. Foi isso. Vamos supor que tenha sido 300 milhões. Com 230, vai a 500. Ainda está aquém de Flamengo, de Palmeiras, por exemplo. Mas você já vem para um bolo para brigar numa prateleira que é a história do Vasco, né? A história do Vasco é brigar nessa coisa. Então, acho que é muito bom. E aí, assim, quando já tem torcedor, gosta muito da zoação, né? Torcedor gosta de zoar aqui e tudo. Eu não entro nessa. Quando eu abro aqui a câmera, eu não vou para zoar, eu vou para falar. Não entro em pilha de torcedor, nem para... muita gente falando, o Cruzeiro foi 400, o Botafogo foi 400, o Vasco foi 700. A gente tem que entender que o mercado consumidor do Vasco, ele é maior que o do Cruzeiro e é maior que o do Botafogo. Sem pilha, não estou zoando, tá? Não estou fazendo zoação, não estou fazendo mesmo. O mercado consumidor do Vasco é maior. O Vasco tem torcida muito numerosa. As pesquisas colocam aí 5º lugar, né? Enfim, se você jogar a margem de erro daqui para lá, talvez suba um pouquinho, ou talvez seja maior. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de entender o Vasco aparecer nas últimas pesquisas no mesmo número de torcedores do Grêmio e do Cruzeiro. Tenho dificuldade de entender. Eu queria que alguém do Ibope... A torcida é maior.
Torcida maior. Então, é isso que eu tô falando. Eu queria entender, mas enfim, não vou entrar aqui porque pesquisa é pesquisa. Também não vou começar a ser negacionista de pesquisa, que isso vai cair em outra, discussão. Mas hoje, assim, ó, o Vasco tem torcida no Brasil inteiro. Exatamente. Cruzeiro e Grêmio, evidentemente, menor número. Mais sedimentado, né? Exatamente. O Vasco das 5 regiões do país, o Vasco tem muita torcida em 4 delas, com certeza. Com certeza. Sim. Então, assim... Só fazer um parêntese aqui, rapidinho, porque acho que não ficou claro quando eu falei da história da 777, que, assim, ao contrário do que aconteceu com o Botafogo e com o Cruzeiro, a gente está falando de uma empresa que não é só no futebol, tem um braço que é muito maior que as outras, que mexe com aviação, que mexe com mídia, com entretenimento, com não sei o quê. Foi esse o ponto que eu quis dizer, para ficar de olho numa parada que tem muito mais braços, assim. Perdão. Eu achei que era só no futebol. Não, e aí, assim, para isso ficar evidente, que por isso que eu acho que tem que ser fiscalizado, entendeu? A minha impressão é de que no Cruzeiro eles estão com alguém que tem o futebol como prioridade. No Botafogo, eu acho que tem o futebol como algo muito importante. Na 777, eu não sei em qual o futebol está na hierarquia dentro da empresa. É só isso. Não, entendi. É um ponto importante, mas ninguém botaria 700 milhões para meio que deixar de lado, né? Então, assim... eu acho que, assim, as notícias também deles tentando ser ainda mais influentes dentro das ações do Sevilha, por exemplo, que é a polêmica que está se dando lá por uma resistência de parte do clube, é justamente o que mostra o contrário, né? Que eles estão tentando entrar forte no futebol. Se você fizer um paralelo com o John Textor, que tem 18% do Crystal Palace, a 777 tem 12% do Sevilha. Então é basicamente a mesma coisa, né? E 99% do Genoa. E 70% do Vasco. Sabe? Então, assim, só pra terminar aqui, Prece, rapidinho, então, não tô aqui zoando, não tô entrando em pilha. Acho que, pensando financeiramente, eu acho natural que o aporte no Vasco seja maior do que no Botafogo e no Cruzeiro. Assim, não estou zoando, não estou entrando em pilha. E só para fechar da minha parte, desde que o Eurico voltou, antes do Eurico sair, não, mas desde que o Eurico voltou, e acho que isso vale para o período do Dinamite também, o Vasco era Lembra o Tiamat da Caverna do Dragão? Lembro. Que era aquele dragão de 7 cabeças. De 5, não eram 5? Acho que eram 5. 5. É porque no D&D, no RPG são 7, mas no desenho eram 5. No desenho eram 5. Desde que o Roberto entrou, o Vasco é um dragão de 5 cabeças. O Vasco tem 4 ou 5 correntes políticas e todas elas ocupavam um lugar em algum conselho do clube. Isso é uma aberração. E eu não estou aqui sendo antidemocrático, não. Eu só estou dizendo que se você tem 5 poderes no clube e cada um é de uma corrente política, a situação o Vasco nunca saiu do período eleitoral. O Vasco estava em período de eleição todo santo dia. O Vasco estava em ano eleitoral todo santo dia. E não tem clube que resista, gente. E continua estando, tá? E agora, então, isso, continua estando. Continua estando. Só que agora... só para passar pro prédio, só que agora vai ter alguém que manda, alguém que vai falar, a decisão é minha. Será que eles vão permitir? Se não permitir, a 777 é trouxa. Se não permitir, a 777 é trouxa. Porque o Vasco vai ser mais trouxa ainda. Porque o Vasco vai ter que... Na verdade, o que eu tô querendo, se vai permitir ou não, é se eles vão permitir que esse acordo seja assinado. Porque senão o Vasco vai ficar com 70 milhões de dívida a mais desse empréstimo da 777. Exatamente. Porque o que acontece? O torcedor do Vasco... Eu vou passar para você, Pretzel, mas eu como torcedor e como sócio do Vasco há mais de 10 anos, eu vou dar um testemunho aqui para vocês agora, tá? O torcedor do Vasco, ele tem o temor de que esse projeto não seja aprovado no Conselho Deliberativo do clube. Como que funciona o Conselho Deliberativo do Vasco, politicamente falando, para que essa SAF seja aprovada? São 300 conselheiros. 130 conselheiros são da situação, né, da Mais Vasco, do Jorge Salgado, que foi eleito presidente do Vasco. Então, 130 são da situação. 30 são do segundo colocado nas eleições, que no caso foi a Sempre Vasco, do Júlio Brandt.
tá? Teoricamente, dão 150 que pensam mais ou menos da mesma forma, teoricamente, tá? Porque se tratando de Vasco, a gente não pode cravar absolutamente nada. Só que 150 beneméritos do clube, conselheiros do clube, eles são os 150 permanentes, que o torcedor do Vasco chama de os velhos da piscina, que são os caras que detêm o poder do Vasco há dezenas de anos. Então, se a gente fala de pelo menos 20 anos de que as eleições do Vasco são marcadas por urnas separadas, por pessoas que já faleceram e que votam, né? Por não aceitar o resultado da eleição, ninguém aceita o resultado da eleição. Por eleição digital que cai, por eleição que a galera vai lá presencialmente que não vale absolutamente nada, por eleição que vai parar no TRE, que vai parar no STF, enfim. A gente está falando disso de pelo menos 2 décadas seguidas inteiras dentro do Vasco da Gama. Então eu acho que o Vasco, o torcedor do Vasco não tem que temer os 300 donos do Vasco. O Vasco não tem 300 donos. O Vasco tem um dono. O dono do Vasco é a torcida do Vasco. Então, quando o VSR disse ali que o Vasco estava fazendo muito bem o papel de, vamos dizer assim, de marketing, né? Dizendo, essa é a maior venda da história de um clube brasileiro, a maior negociação da história. Pô, eles compraram também 100% da dívida e tal. Eu acho que a diretoria atual do Vasco também está num processo agora de jogar para a torcida e falar, tá aqui, sabe? Vocês pressionem os beneméritos, vocês pressionem esses donos do Vasco que vão votar, os conselheiros do clube. Pressão de fora para dentro. Porque a pressão agora precisa ser igual foi com a torcida do Botafogo, que no momento da assinatura da SAF lotou lá, General Severiano, estava lotado de torcedor lá. Então a torcida do Vasco é a verdadeira dona do clube. E se a torcida do Vasco entende que esse é um ótimo negócio para o Vasco, porque eu tenho 33 anos, eu tenho dificuldade de explicar o quão grande o Vasco é para o meu filho de 10. O meu filho de 10 anos, ele não sabe que o Vasco é um dos maiores clubes do Brasil, um dos maiores clubes do mundo, pô. Mas a gente sabe. O Vasco tem que olhar para frente. Mas a gente não sabe há 20 anos, Prédio. A gente não sabe há 20 anos, por conta dessa política do Vasco, que o Vasco é um dos maiores clubes do mundo. Você entende? Então, por isso que ia brigar de igual para igual com qualquer time em qualquer lugar do Brasil, pô. Entendeu? Um time temido.